Olá pessoal, aqui quem fala é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia, analista geopolítico e sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal no YouTube. Aqui vocês vão encontrar atualizações sobre a política internacional e muito em breve, se tudo der certo, aulas e cursos sobre diversos temas da geopolítica mundial, sempre de uma perspectiva anti-imperialista, uma perspectiva marxista e revolucionária. Caso vocês possam tenham interesse e queiram contribuir financeiramente para o projeto, eu vou deixar aqui no canto da tela o QR Code para doações via Pix e também estou inaugurando junto com o canal a nossa campanha lá no Apoia-se. Para quem não conhece, o Apoia-se é uma plataforma de financiamento em que você pode assinar o conteúdo de algum criador, de algum portal, de algum projeto, de forma a estabelecer um valor pré-fixado e aquele valor é sempre cobrado mensalmente no cartão de crédito ou na outra forma de pagamento que você preferir. Desde que eu decidi abrir esse canal e lançar esse projeto, eu decidi fazê-lo também da forma mais profissional possível para quem está começando. E isso abarcou desde custos com som, imagem, iluminação e os custos das demais pessoas envolvidas no projeto. A essa altura, eu imagino que a maioria de vocês já estão cientes do linchamento, sequestro e desaparecimento do cineasta palestino Hamdan Balal, vencedor do Oscar de melhor documentário desse ano pelo filme Sem Chão ou Terra de Ninguém, no título em inglês No Other Land. Documentário que se passa na Cisjordânia ocupada, Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. A mesma Cisjordânia onde o cineasta mora e foi agredido e sequestrado pelas forças de Israel na última segunda-feira, dia 24 de março. Muito rapidamente, esse episódio rodou o mundo e furou a bolha, por assim dizer. Por se tratar de um cineasta co-diretor do documentário que tinha acabado de vencer o Oscar, a notícia foi veiculada por muitos portais de cinema, muitas páginas, muitos grandes jornais do mundo e também aqui no Brasil. E numa ironia cruel do destino, ou melhor dizendo, uma ironia cruel da ocupação israelense, o que aconteceu com Hamdan Balal é um puro retrato do que se passa num documentário que ele foi o co-diretor. Para entender como essas histórias, mais do que se interligam, são, na verdade, uma coisa só, vamos ler em conjunto a sinopse do filme que vai aparecer na tela para vocês agora. Basel Adra, um jovem militante palestino, vem resistindo ao deslocamento forçado de seu povo pelos militares israelenses em Masafa Yatta, na Cisjordânia, desde que era criança. Ele registra em vídeo a destruição gradual de sua aldeia natal, onde soldados israelenses estão destruindo casas e despejando seus habitantes. Basel faz ainda amizade com Yuval, um jornalista israelense que o ajuda em sua luta. Eles formam um vínculo inesperado, mas sua amizade é desafiada pela enorme lacuna entre suas condições de vida. Basel enfrenta opressão e violência constantes, enquanto Yuval desfruta de liberdade e segurança. Pessoal, em se tratando de um documentário, tanto Basel quanto Yuval, as duas personagens que aparecem na sinopse, são, na verdade, pessoas reais e são dois dos co-diretores do filme. O filme foi feito por 4 diretores em conjunto, esses 4 que estão aparecendo aí na tela para vocês. Na ordem que aparece na tela aí para vocês, esses são Basel, Rachel, Hamdan e Yuval. Como a sinopse já adianta, o documentário se passa em Masafer Yatta, um conjunto de 19 aldeias que ficam no sul da cidade de Hebron, na Cisjordânia. Daqui a pouco a gente vai olhar vários mapas para entender onde é que isso se passa. E o tema principal do enredo, a história narrada e mostrada pelo documentário, infelizmente é uma história muito comum a diversos vilarejos, regiões e até cidades inteiras dessa região. Em 2022, o Estado de Israel decretou uma ordem de expulsão coletiva dos palestinos que vivem na região. Essa ordem de expulsão foi tema de várias matérias, reportagens, notícias mundo afora. Essa que vocês estão vendo na tela agora é uma fotoreportagem do The Guardian.
o portal britânico. A reportagem foi publicada dia 27 de julho de 2022, portanto, quase 3 anos atrás, e o título diz, abre aspas, é 2022 e nós vivemos em cavernas, fecha aspas. Pastores sitiados por colonos na Cisjordânia ainda se agarram à esperança. E no subtítulo, imagens de comunidades pastoras que vivem sob a ocupação israelense na Cisjordânia e o impacto dos ataques dos colonos no estilo de vida e nos meios de subsistência dos pastores palestinos. Essa ordem de expulsão coletiva deliberada por Israel envolve também a destruição do vilarejo onde vivem esses palestinos. O vilarejo de um dos diretores do documentário, o Bazel. Aí tá na tela agora para vocês verem um tweet que ele fez em maio de 2022, assim que foi declarada essa ordem de expulsão coletiva. E o tweet diz o seguinte, ó: o Tribunal de Ocupação acaba de decidir. Minha comunidade será destruída. Eu moro em Masafa Yatta, Palestina. Um julgamento injusto de 23 anos terminou hoje com um veredito de despejo em massa. O exército agora pode nos colocar em caminhões, 2.400 pessoas, e nos expulsar de nossas antigas aldeias, uma por uma. Então é sobre isso que trata o documentário vencedor do Oscar desse ano. Documentário esse também que ganhou outras várias premiações antes do Oscar. Uma que também deu bastante o que falar foi a premiação do Festival Internacional de Cinema de Berlim, ainda em 2024, no ano passado, onde No Other Land levou também o prêmio de melhor documentário. Na época, pessoal, 2 dos co-diretores, os 2 que aparecem na sinopse, fizeram um discurso de agradecimento pelo prêmio e parte desse discurso foi exibida na TV israelense e acusaram o diretor israelense de antissemitismo por suas palavras. Tá aparecendo agora na tela aí para vocês o tweet dele onde ele denuncia isso. O tweet do dia 25 de fevereiro de 2024 diz o seguinte: nosso filme No Other Land, sob a expulsão brutal de Masafa Yatta, que foi ocupada, ganhou o prêmio de melhor documentário na Berlinale, o nome pelo qual o festival é conhecido. O canal 11 de Israel exibiu esse segmento de 30 segundos do meu discurso e insanamente o chamou de antissemita, e tenho recebido ameaças de morte desde então. Eu sustento cada palavra. Vamos dar uma olhada então no trecho de 30 segundos que foi parar na TV israelense junto com as acusações de antissemitismo. I want to say we are standing in front of you now. Me and Bassel are the same age. I am Israeli, Bassel is Palestinian. And in 2 days, we will go back to a land where we are not equal. I am living under a civilian law, and Bassel is under military law. We live 30 minutes from one another, but I have voting rights, and Bassel is not having voting rights. I'm free to move where I want in this land. Bassel is, like millions of Palestinians, locked in the occupied West Bank. This situation of apartheid between us, this inequality, it has to end. E vocês devem imaginar que com o prêmio dado ao documentário e a evidência que esse prêmio trazia, e pelo próprio fato de que levando o prêmio de melhor documentário nesse festival em Berlim, fazia desse documentário um pretendente ainda mais forte ao Oscar, e toda a repercussão, toda a atenção chamada para o tema e toda a atenção chamada para a denúncia da violência israelense sobre essas aldeias palestinas na Cisjordânia se converteram em motivo de retaliação, motivo de ameaças e motivo de ódio dentro de Israel por parte tanto de autoridades israelenses quanto de parte considerável da sociedade israelense. E aí a gente chega ao Oscar. No Other Land levou o prêmio de melhor documentário. O tema novamente volta à evidência e dessa vez com a projeção ainda maior. E no discurso de vencedores, os cineastas trouxeram outra vez a denúncia da violência na Palestina ocupada. O discurso é um pouco maior, mas eu acho que vale a pena colocar aqui para a gente assistir. Ele foi legendado pelos companheiros da FEPAL, a Federação Árabe Palestina no Brasil. Então vamos dar uma olhada e prestar atenção nas palavras que receberam a atenção do mundo inteiro, porque o mundo inteiro estava prestando atenção na premiação do Oscar. Thank you to the Academy for the award. It's such a big honor for the four of us and everybody supported us for this documentary.
About 2 months ago, I became a father, and my hope to my daughter that she will not have to live the same life I'm living now, always fearing settlers' violence, home demolitions, and forest spill displacements that my community, Masafir Yatta, is living and facing every day under the Israeli occupation. No other land reflect the harsh reality that we have been enduring for decades and still persist as we call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people. We made this film, Palestinians and Israelis, because together our voices are stronger. We see each other. The atrocious destruction of Gaza and its people, which must end. The Israeli hostages brutally taken in the crime of October 7th, which must be freed. When I look at Bassel, I see my brother, but we are unequal. We live in a regime where I am free under civilian law, and Bassel is under military laws that destroy his life and he cannot control. There is a different path, a political solution without ethnic supremacy, with national rights for both of our people. And I have to say, as I am here, the foreign policy in this country is helping to block this path. And, you know, why? Can't you see that we are intertwined? That my people can be truly safe if Bassel's people are truly free and safe. There is another way. It's not too late for life, for the living. There is no other way. Thank you. Inclusive, dizem as más línguas que Gal Gadot, famosa pelo papel da Mulher Maravilha, era uma das possíveis apresentadoras para o prêmio de melhor documentário. Acontece que ela é israelense, inclusive ela é militar israelense, ela é soldado do exército de Israel, e dizem as más línguas que ela foi poupada de entregar esse prêmio para esse documentário, para esses cineastas, porque ela é uma sionista, né? Ela é uma defensora do Estado de Israel e do que Israel faz contra os palestinos. Mas aí eu aguardo o vídeo do meu amigo Aribaldo Maia sobre esse documentário, porque eu tenho certeza que ele vai saber se essa fofoca é verdade ou não. Que realidade é essa que é denunciada no documentário, que atraiu tanta atenção do mundo e que atraiu tanto ódio dentro da sociedade israelense? O que é a Cisjordânia? O que é essa ocupação israelense? De que forma ela opera? O que são esses colonos que foram mencionados no discurso? E por aí vai. Então vamos aqui abrir um parêntese para a gente entender o contexto da produção do filme, o contexto das denúncias do filme e dos discursos, e especialmente o contexto do episódio de violência contra um dos co-diretores de No Other Land. Esse primeiro mapa que vocês estão vendo agora aí na tela, um mapa elaborado pela BBC, é um mapa das fronteiras atuais de Israel. Embora, inclusive, isso já esteja um pouco desatualizado, porque observem aquela parte laranja no canto superior direito da tela, que é a parte do território sírio ocupado por Israel, as colinas de Golã. Hoje essa parte é um pouco maior, porque Israel já avançou sobre o que faltava das colinas e já tomou um pedaço maior do território sírio. Mas vamos dar uma olhada nesse mapa. A parte mais clara, aí, num amarelo meio bege, é o território israelense. Tá? Essa parte um pouquinho mais escura, em marrom, é o território palestino, que hoje se resume a 2 territórios. Essa parte maior é a Cisjordânia, pessoal. A mesma Cisjordânia que a gente está falando sobre ela hoje. Essa parte bem pequena, aqui no canto inferior esquerdo do mapa, é a faixa de Gaza. Gaza não é o centro da nossa discussão hoje, mas observem o tamanho dessa faixa de terra, que tem 365 quilômetros quadrados. Isso é muito pouco. Isso equivale a 25% do tamanho da cidade de São Paulo. E nesse território, nessa pequena faixa de terra, estão concentrados mais de 2 milhões de palestinos, o que faz dessa região a área com uma das maiores densidades demográficas do mundo, a maior quantidade de pessoas
enclausuradas num território tão pequeno. Essas são as fronteiras atuais, tanto de Israel quanto o que ainda há de território palestino. Agora vamos olhar esse segundo mapa aqui, pessoal. Esse segundo mapa é o mapa da partilha da ONU para o território palestino. Em 48, o Estado de Israel é criado em consequência dessa partilha da ONU. A ONU decide criar o Estado de Israel no território palestino, onde já haviam palestinos, e a ONU se reúne, debate, vota e delibera pela divisão desse território palestino. Inclusive, esse foi, sem dúvidas nenhuma, o maior erro diplomático, o maior erro político da União Soviética, o maior erro de Stalin, foi ter votado a favor da criação do Estado de Israel no território palestino. Então, observem, ó. Essa parte marrom mais escura é o que deveria ser o território árabe, o Estado palestino, e essa parte um pouco mais clara, o que deveria ser o Estado judeu, o Estado de Israel. Então vamos lá, vamos prestar atenção. De novo na tela, o que deveria ser o território palestino e o território israelense, de acordo com a partilha da ONU. E voltando agora o mapa de como é que está a situação hoje. Por que que há tanta diferença? Como o povo palestino perdeu tanto território? Então a gente vai agora para um terceiro mapa na tela para vocês. Observem esse mapa dividido em 4 principais momentos. Primeiro, em 1946, antes da criação do Estado de Israel, toda essa parte em verde escuro era uma terra ocupada pelo povo palestino, e essa parte mais clara em branco é a parte do território que era ocupada por assentamentos judaicos, por judeus que viviam na Palestina tanto em 46 quanto muito antes, sem que isso fosse uma questão. Logo depois, o segundo momento é em 47, quando a ONU se reúne, debate, vota e delibera a criação do Estado de Israel e dá toda essa parte branca para ser o território israelense e destina essa parte em verde para ser o território palestino, tá? O terceiro momento que esse mapa está mostrando, pessoal, é de 67, pós-Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra entre Israel e os países árabes, em que Israel estendeu seu território para muito além do que a ONU tinha deliberado. O último momento desse mapa na tela é 2010, em que a gente já observa que só sobra aqui no cantinho, em verde, o território da faixa de Gaza. Os palestinos foram confinados na faixa de Gaza, aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, e a Cisjordânia estava sendo objeto também de avanço. Então vamos agora observar com mais atenção o caso da Cisjordânia. Cisjordânia que está aparecendo agora aí, um quarto mapa na tela para vocês, um mapa só do que é a Cisjordânia. Mas esse mapa, inclusive, pode enganar sobre a real situação lá na Cisjordânia hoje. Por que eu digo que pode enganar? Porque aí ele mostra o que é a Cisjordânia de acordo com a partilha da ONU. Todo o território palestino de acordo com a partilha lá de 47. Essa é a Cisjordânia completa. Mas como é que está a Cisjordânia hoje, pessoal? Vamos ver o quinto mapa agora aí na tela para vocês. Essas partes marcadas em verde e em vermelho mais escuro são as partes administradas pela Autoridade Palestina. A administração essa, inclusive, que não é nem um pouco soberana, porque até o recolhimento de impostos dos palestinos, quem faz é Israel, e o Ministério das Finanças de Israel repassa para a Autoridade Palestina a grana que vem dos impostos recolhidos. Repassa quando quer, tem esse detalhe. Vários foram os momentos em que esse dinheiro ficou represado, esse dinheiro foi segurado, Israel escolheu não passar à Autoridade Palestina. Então, as partes em verde e vermelho escuro é a parte sob controle da Autoridade Palestina. A parte em azul, pessoal, do meio para baixo do mapa, é a cidade de Jerusalém, que foi ocupada por Israel, é internacionalmente reconhecida como território ocupado, mas que Israel controla e que Israel quer transferir a sua capital de Tel Aviv para Jerusalém. E por fim, pessoal, a maior parte desse mapa da situação atual da Cisjordânia, essa parte mais clara, que a legenda descreve como área rosa, mas para mim isso é um vermelho um pouco mais claro. Toda essa área é a área ocupada e controlada por Israel. A área onde vivem palestinos, mas palestinos que são
mas palestinos que são cada vez mais expulsos para que suas terras, suas casas sejam tomadas por colonos israelenses. E por fim, um último mapa só para mostrar para vocês onde é que fica Massafra Yatta, esse conjunto de aldeias palestinas que Israel decidiu despejar e expulsar todos os palestinos que aí viviam. É esse pontinho vermelho aí na parte sul desse mapa. Tudo bem, então essa é a Cisjordânia e esse é o avanço israelense sobre o que resta do território palestino. Mas como é que isso acontece? O que são esses colonos? Quem são? Como Israel empreende essa colonização do território palestino? De maneira bem simples, para a gente não se demorar muito nesse ponto, colonos são civis israelenses, na maior parte das vezes da parcela mais religiosa da população israelense, que é a mais disposta, inclusive, a se expor aos perigos de estar na linha de frente desse avanço contra o território palestino, mas também muitos militares, porque inclusive em Israel essa diferenciação entre civil e militar não é como é aqui no Brasil, por exemplo. Lá em Israel, todos os cidadãos, homens e mulheres, quando chegam a uma determinada idade, são obrigados a prestar o serviço militar. Todo cidadão israelense é também um soldado. Por isso que, inclusive, as fronteiras entre população civil e militares em Israel não são exatamente como são aqui no Brasil. Mas são pessoas que, junto ao Estado, junto às forças de repressão do Estado, junto ao exército, atuam no despejo e na expulsão dos palestinos que vivem nesses territórios que são almejados por Israel. Então é muito comum, por exemplo, depois que Israel baixa a sua normativa decidindo expulsar os palestinos desse ou daquele vilarejo, o exército expulsa essa população, destrói as casas, por exemplo, ou destrói as plantações, ou expulsa os rebanhos, e logo depois vêm os colonos, essas pessoas que são os novos donos daquela terra, que recebem do Estado israelense a autorização, a posse daquela terra e constroem ali suas novas casas e passam a colonizar, a serem os colonos daquele território. Algumas vezes, inclusive, sequer acontece a destruição da casa dos antigos donos, dos donos palestinos. Muitas vezes eles são só expulsos e, se a casa estiver em boas condições, o colono recebe do governo israelense aquela casa. É justamente sobre isso que trata o documentário vencedor do Oscar, a região de Massafra Yatta, que em 2022 é condenada por Israel a ser, nesse caso, destruída e entregue aos colonos israelenses que vão ocupar aquela terra e tomar posse no lugar do povo palestino que ali vivia. Inclusive, assim que voltou da premiação do Oscar, um dos co-diretores, Bassel, postou isso aqui no Twitter. Ó. Tá aparecendo na tela aí para vocês. Vamos ler. Esta manhã, um dia depois de eu voltar do Oscar, um grupo mascarado de colonos israelenses invadiu a casa dos meus vizinhos, agrediu os familiares, jogou spray de pimenta nos olhos deles e quebrou os telefones dos ativistas. Ativistas muitas vezes estrangeiros, americanos, europeus, ou até ativistas israelenses pró-paz, contra o avanço israelense nos territórios ocupados e por aí vai. E outro grupo de colonos atacou outra família na área. Vamos dar uma olhada em um desses dois vídeos que está aí na postagem, para vocês terem só uma ideia de como é o modus operandi desses colonos que tentam o tempo inteiro aterrorizar as famílias que vivem naquele território, para que aquelas famílias queiram sair dali. את שומעת שהם מרביצים פה לאנשים? הנה שוב, משטרה מגיעה בדיוק כשהמתנחלים מסיימים לתקוף. מישהו הוקע? כן, הם הרביצו להם, לקחו להם בעד הטלפון וחור. אנדון דרב. ضربوني وملوا علي غاز. אתה עומד ומדבר איתם על החמור. כל זה בגלל החמור. 13 ילדים. The rope is no good. They enter the house.
breaking stuff. They're running right now. Oh, they're walking. No, they're running from One is walking. They're going fast. Towards the police line. Vocês conseguiram ver? Esses colonos sempre andam em grandes grupos, sempre armados, sejam armas de fogo, sejam armas brancas, sempre com o rosto coberto, espalhando terror, agredindo pessoas, invadindo casas, interrompendo cerimônias religiosas, espalhando o rebanho, muitas vezes espalhando as ovelhas de um ou outro pastor palestino, outras vezes roubando essas ovelhas ou matando os animais, destruindo as plantações, atacando as oliveiras, que são, além de símbolo do povo palestino, também uma fonte de subsistência desse povo. Tudo isso com o único objetivo de espalhar terror, de assustar essas pessoas. De uma maneira irônica, daquelas ironias cruéis da história, isso é nada mais, nada menos que um pogrom. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Os pogroms são episódios de ataques violentos, organizados em grupos e feitos por motivações étnicas, religiosas e que envolvem muitas vezes episódios premeditados, organizados ou até episódios espontâneos. Em toda a Europa, por muito tempo, mas principalmente na Rússia, quem eram as principais vítimas, quem eram as grandes vítimas dos pogroms eram os judeus, que eram vítimas dessas ondas de violência, tinham seus comércios e suas casas atacadas, destruídas, eram agredidos, muitas vezes mortos, e por aí vai. Hoje, no século XXI, é o Estado israelense que conduz os pogroms, dessa vez contra os palestinos. E foi em um desses pogroms que o co-diretor do documentário vencedor do Oscar foi vítima e foi linchado. As primeiras notícias que circularam partiram de um tweet de Yuval, um dos 4 diretores do documentário. O tweet, que está aparecendo aí na tela para vocês agora, feito por volta das 3 da tarde do dia 24, a segunda-feira dessa semana, diz o seguinte: um grupo de colonos acabou de linchar Hamdan Balal, co-diretor do nosso filme No Other Land. Eles o espancaram e ele está com ferimentos na cabeça e no estômago. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Nenhum sinal dele desde então. Cerca de 1 hora depois, às 4 da tarde, e depois, mais 1 hora depois, às 5 da tarde, outros 2 tweets desse mesmo diretor, colega de trabalho de Hamdan, foram publicados. Eles estão aparecendo agora na tela aí para vocês, os 2 lado a lado, e vamos ler em conjunto as novas informações. O colono mascarado no vídeo faz parte da multidão de linchamento que atacou a aldeia de Hamdan. Eles continuaram a atacar ativistas americanos, quebrando seu carro com pedras. A localidade de Hamdan segue desconhecida. E logo depois, o grupo de colonos mascarados e armados, semelhantes aos da KKK, que lincharam o diretor de No Other Land, Hamdan Balal, ainda desaparecido, foi flagrado aqui pela câmera. Os 2 vídeos que foram postados nos tweets e rodaram os noticiários do mundo são esses que vocês estão vendo agora em sequência aí na tela. Hey, no! Can we go back to the car? Guys, back to the car! Back to the car! Back to the car! Get in the car, get in the car. Oi, 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 oi. Get in, go. Oh my god. Oh my god. Oh, good thing this window's working. My window was broken. Whose car? I can't go. This is a military. Os 2 vídeos mostram o modus operandi desses grupos, que circulam a região aterrorizando os moradores palestinos, tratando de tentar expulsá-los. Depois do ocorrido, depois que Hamdan, inclusive, foi encontrado, ficou esclarecido com mais detalhes o que foi que aconteceu.
um grupo de colonos israelenses estava aterrorizando as casas da região onde ele morava. Ele saiu da casa e ficou na frente da porta para proteger a própria família, no caso de um ou mais desses colonos tentar atacar a casa dele, e assim que ele foi visto, ele próprio foi atacado e linchado. Logo em seguida, depois que isso aconteceu, uma ambulância foi chamada para socorrê-lo depois do linchamento. E aí acontece o absurdo ainda maior, se é que é possível. Quando ele estava sendo socorrido na ambulância, soldados do exército de Israel, não mais colonos com o rosto coberto, mas soldados em serviço, entraram na ambulância e sequestraram Hamdan. Ele foi levado para uma base militar onde passou a noite inteira irrastreável e incomunicável. Quem estava com ele foi outro dos 4 diretores do filme. E foi ele quem postou no Twitter logo em seguida a informação valiosa junto com a foto que mostrava Hamdan sendo retirado da ambulância por soldados israelenses. Está aparecendo agora na tela aí para vocês o tweet dele. O tweet diz o seguinte: estou com Karam, o filho de 7 anos de Hamdan, em sua casa depois que os colonos o lincharam. Hamdan, co-diretor de nosso filme No Otherland, continua desaparecido depois que os soldados o sequestraram, ferido e sangrando. É assim que eles apagam Masafer Yatta. Masafer Yatta, essa cidade, esse conjunto de vilarejos e aldeias palestinas que em 2022 foi dado sinal verde para o despejo dos palestinos que viviam na região. Observem uma pessoa de mãos para trás na foto. Essa foto não está muito boa, mas a gente vai ver em sequência uma que mostra melhor. Uma pessoa com as mãos para trás, vestindo uma roupa preta, uma blusa de manga longa e com a faixa branca na cabeça. É uma venda, na verdade, que foi amarrada nos olhos. Essa imagem que está aparecendo agora aí na tela, que foi publicada pelo The Telegraph, outro portal britânico muito conhecido, mostra com mais nitidez o momento em que Hamdan é retirado da ambulância com os olhos vendados pelos soldados israelenses, as mãos amarradas, e dali ele é levado e passa a noite inteira desaparecido, com muitos questionamentos, preocupações, denúncias que buscavam garantir que, com a projeção dada ao episódio, se Hamdan ainda estivesse vivo, ele pudesse ser poupado. Na manhã da terça, o dia seguinte ao episódio, novas notícias. Esse tweet aí na tela trouxe novas informações. Após o ataque, Hamdan ficou algemado e vendado a noite toda em uma base do exército enquanto 2 soldados o espancavam no chão, disse sua advogada depois de falar com ele agora há pouco. Ele ainda está detido na delegacia de polícia de Kiryat Arba. Então foi aí no dia seguinte que se soube que ele ainda estava vivo, embora tivesse passado a noite inteira incomunicável, e sequer a advogada que o representava descobriu onde ele estava ou, quando descobriu, pôde acessá-lo. Ali, por volta de meio-dia, Bassel, aquele co-diretor, colega de trabalho de Hamdan e que estava com seu filho, o mesmo que postou a imagem da ambulância, postou esse tweet que vocês estão vendo aí na tela, que foram as primeiras imagens de Hamdan depois do linchamento e do sequestro. Hamdan foi liberado e está atualmente no hospital em Hebron, recebendo tratamento. Ele foi golpeado por soldados e colonos. por todo o corpo. Os soldados o deixaram vendado e algemado por toda a noite na base militar. E nesse momento vocês devem estar pensando, eu também pensei assim que a informação circulou, que nem mundialmente famoso, que nem depois de vencer um Oscar por uma produção que denunciava a violência dos colonos israelenses no seu território, Hamdan esteve seguro. Mas logo em seguida a gente chega à conclusão óbvia. Foi justamente por ter atingido fama mundial denunciando a violência dos colonos israelenses na Cisjordânia, que tomam as terras, que tomam as casas, que tomam os rebanhos, as plantações do povo palestino. Foi justamente por ganhar o Oscar fazendo essa denúncia que Hamdan virou um alvo ainda maior. Certamente pode-se deduzir que, se não fosse a denúncia rápida, se não fosse o fato de que pessoas que estavam com ele conseguiram projetar essa denúncia muito rapidamente, se não fosse o fato de que também um dos diretores do filme estava com ele no momento, todos esses fatores ajudaram a denunciar o que estava acontecendo. E por isso, talvez por isso,
ele tenha ficado vivo, talvez por isso ele tenha sido encontrado depois. Esse episódio tem servido também para chamar muita atenção para o que está acontecendo na Cisjordânia, chamar a atenção de um jeito que furou, como eu já falei, todas as bolhas, porque dessa vez aconteceu com uma pessoa extremamente visada. Hamdan, depois que foi liberado pelo exército, depois que saiu do hospital, deu uma série de entrevistas, falou para a imprensa, contou o que aconteceu, denunciou, e aqui eu abro um parênteses para quem quiser acompanhar o que acontece na Palestina e receber informações de primeira mão sob um prisma solidário ao povo palestino. Esse que vocês estão vendo aí na tela agora é Ofer Kassif. Ele é deputado na Knesset israelense, o parlamento de Israel, e ele é deputado pela Hadash, uma frente de partidos. Hadash, que é uma sigla para Frente Democrática pela Paz e Igualdade. Nessa frente de vários grupos, o partido mais forte e a força maior dessa frente é o Partido Comunista de Israel. A frente possui 4 cadeiras no parlamento apenas, o Partido Comunista tem 2 dessas cadeiras. Eu ainda não consegui parar para estudar os documentos do Partido Comunista de Israel, para entender qual é a linha política desse partido, para entender qual solução ele defende para a questão palestina. Mas eu acompanho Ofer Kassif. Ele tem um perfil no Twitter onde ele ecoa suas ações tanto no parlamento quanto nas ruas de Israel. É uma das pouquíssimas vozes que se levantam em oposição não só ao governo Netanyahu, mas à política genocida do Estado de Israel. Eu gostaria muito de um dia conseguir entrevistar Ofer Kassif e conversar com ele sobre o que acontece em Israel hoje. Ofer Kassif, inclusive, que corre o risco de ser caçado no parlamento. A direita israelense já há bastante tempo busca caçar o mandato de Ofer Kassif, e a oposição que ele tem feito no parlamento e sua denúncia, né? O uso do parlamento como uma tribuna para ecoar mais longe as denúncias contra o genocídio do povo palestino, fez inclusive com que ele, além de estar sob ameaça de ter seu mandato cassado, ter sido inclusive também expulso do parlamento em mais de uma ocasião enquanto discursava fazendo a denúncia dos crimes de Israel. É uma das poucas vozes de oposição dentro de Israel que a gente consegue acompanhar e observar o trabalho. Logo depois que Hamdan foi libertado, saiu do hospital, ele deu uma coletiva de imprensa ao lado de Ofer Kassif, que o procurou para ajudar a denunciar o que aconteceu, e é com um trecho dessa coletiva que a gente termina esse nosso vídeo de hoje. Trecho esse, mais uma vez, legendado pelos companheiros da FEPAL. بصراحة أنا أول مرة بتعرض لهيك هجوم أول مرة بتعرض لهيك يعني هجوم قوي جدا اللي هو بهدف القتل اللي هو بعد ما فزت في الأوسكار ما كنت متوقع إنه أنا أتعرض لهيك هجومات فأنا فكرت إنه فعلا بعد الأوسكار صار إنه الهجوم مركز كثير ممكن علينا هو تهديد حتى على حياتنا مستقبلا. I really now think there is like a serious threat on our life after the Oscar, everything happened, the success of the movie and the Oscar. And even though the winning of the Oscar, I want to add this, does like in his words, does not help to protect us. Now Hamdan came back with the Oscar and became a victim and the subject of attacks that a lot of the people in Masafri Yatta, almost everybody is receiving these settlers attacks in different levels with the support and the help of the occupation army that's here to facilitate these pogroms and attacks by the settlers. This is the only job they do when there is settlers attacks, that the soldiers here to facilitate the attacks and to help and to participate against Hamdan, but the community in Masafri Yatta and Susia, and we have been for years, me and Hamdan and other activists, Nasser as well, documenting those kind of pogroms and attacks. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha contribuído para que vocês tomem conhecimento do que acontece com o povo palestino. Povo palestino esse que tem o total direito de se defender da agressão israelense. Porque, como já nos ensinou o gigantesco Frantz Fanon, o colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão.
é a violência em estado puro e só se curvará diante de uma violência maior. Agradeço a quem viu até aqui, peço que se inscrevam no canal, que compartilhem esse vídeo para chegar a mais pessoas, que comentem aqui embaixo para ajudar no engajamento e que fiquem atentos porque em breve tem mais material saindo por aqui.